Que a maravilhosa paz de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja, seja contigo, no teu lar, com a tua família. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. É um privilégio tê-la conosco, e agradeço e muito tua participação conosco em mais um culto de louvor, de honra e de glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Te convido nesse início de culto a invocar o Senhor em oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, com perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, e em nome de Cristo Jesus, diante de Ti nos colocamos em oração, Senhor. Te agradecendo por tão rica, sublime e maravilhosa oportunidade que nos concedes. De uma vez mais, ó Deus, cultuar a Ti, irmanados em comunhão e sentindo a Tua gloriosa e augusta presença conosco. Receba nossa gratidão, esteja presente, atuando, Senhor, possamos sentir realmente bem de perto a Tua presença, a comunhão contigo e de todos os que conosco participam deste culto. Dá a cada um a tua bênção e a tua paz, o teu amor, a tua graça, tuas infinitas misericórdias. Dá a tua bênção, que eu te suplico, sobretudo te agradeço, com o perdão dos nossos pecados, em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Bendito seja Deus. Quero compartilhar contigo a leitura do Salmo 47. Salmo de número 47. O triunfo do reino de Deus. Salmo 47 diz a Bíblia: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Aleluia! Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Louvai a Deus. Diz o versículo de número 6. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Que o Eterno muito nos abençoe pela leitura da sua santa palavra, e que nós possamos ter sempre esse desejo de aplaudir com as mãos o nosso Deus, conforme diz o texto sagrado, de cantar louvores ao nosso Deus. Cantai louvores a Deus, ao nosso Rei. Cantai louvores com inteligência. Que eu e você, que cada um de nós, possamos ter sempre esse desejo dentro do nosso coração, com sinceridade, com amor, com galardia, com devoção e com alegria, louvar e engrandecer aquele que é único digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração e de toda a glória. Participe conosco do culto, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, falando com Ele na oração, ouvindo a sua santa e bendita palavra, e que juntos, irmanados, possamos de fato prestar um culto ao nosso Deus, e ao final desse culto sentirmos-nos abençoados e justificados pelo Senhor, na certeza plena, total, cabal e absoluta de que a Ele prestamos um culto.
Louve a Deus conosco, que o Eterno te abençoe. Assim seja. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Mais uma noite em que o Senhor nos dá o privilégio de adorar o seu nome. Então aproveite essa oportunidade que Deus está te dando e adore a Deus mais uma vez. Deus abençoe, irmãos. Esse Deus é digno de todo louvor. Amém. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.
sempre atentos permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Perto quero estar, aleluia, Senhor, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, a presença dele é o nosso prazer. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma noite aqui para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Já louvamos o nome dele, adoramos ele, que isso temos que fazer todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Porque ele é grande e é poderoso e é o nosso Deus. Então estamos aqui para juntos aprendermos mais um pouco da sua palavra. Vamos falar com o Pai. Pai Celestial, é diante de Ti que nós estamos. Louvado seja o Teu santo e bendito nome. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado por nos dar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Senhor da nossa vida. Ó Deus, agora fala conosco através da Tua palavra, que possamos ouvir e pôr em prática em nossas vidas, guardar em nossos corações, para que nós possamos menos pecar, Senhor, e mais te agradar. E é no nome precioso, santo, poderoso de Jesus, é que nós te pedimos e muito mais te agradecemos. Amém. Nós vamos falar sobre guardar. A palavra de Deus nos diz aqui o que devemos guardar. E aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo de 10 a 13, diz assim, a santa palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, Jesus dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o seu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e de meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele diz aqui, no versículo 11, eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Além de guardar, ele diz para a gente guardar bem a palavra, o que nós temos. E Jesus, falando isso, que nós temos guardado, irmãos. Às vezes, em vez de nós guardarmos a palavra do Senhor, as coisas boas,
guardamos rancor de alguém, raiva, ira dentro de nós, e a gente guarda aquilo e vai guardando, isso prejudica muito a nossa vida. Então nós temos que guardar bem a palavra do Senhor, guardar aquilo que edifica, falarmos aquilo que edifica para que possamos guardar e o que sai da nossa boca seja coisa para agradar ao Senhor. E aqui na Bíblia nos diz o que devemos guardar. A Bíblia é uma cartilha, é um livro que nós devemos estar lendo todo dia. Se pudéssemos ficar o dia todo lendo, não era demais, porque menos a gente pecava. Mas em Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 27, é longo, mas presta atenção o que é que devemos guardar, diz aqui a palavra. E aprendendo, é na Bíblia que nós aprendemos, que ela é a nossa regra de fé. Provérbios 4, de 20 a 27. Diz assim a santa palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para as que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem aplanados. Não te declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aqui está dizendo para nós guardarmos a nossa boca. Em primeiro lugar, nosso coração, a nossa boca, os nossos olhos. Porque às vezes nossos olhos olham tanta coisa e nós pecamos muito no olhar também. Porque nós olhamos, levamos para o nosso coração e ali ficamos maquinando coisa que não devemos. Então, aqui fala tudo para nós guardar os nossos olhos, nossos pés, e tudo isso nós devemos guardar, irmãos. Presta bem atenção que é a palavra do Senhor. Se nós quisermos morar lá no céu como Jesus, precisamos guardar coisas boas, porque lá não entra o pecado. O pecado desagrada a Deus. Lá temos que entrar com o coração limpo. Então, em primeiro lugar, guardar o nosso coração. Não guardar coisas que vai desagradar o nosso Deus. Então, devemos estar sempre firmes e prestando atenção e lendo. Procura ler a palavra, porque está tudo escrito aqui. Se nós queremos ir para o céu, está tudo direitinho aqui. O caminho, o que devemos seguir. Jesus falou lá nas 7 igrejas, ele falou, né? Do Apocalipse, que nós já lemos. Então, nós devemos estar guardando aquilo que está. Para Deus, guarda bem o que tens. Então nós temos que ter coisa boa, guardar para recebermos a coroa, que já está preparada para cada um de nós. Então, precisamos pôr em prática em nossa vida. O que reter, aquilo que é bom. O que quer dizer reter? Perseverar, agarrar, conservar. Então não devemos que saia. Guarda bem, segura bem. Isso que você tem a palavra de Deus, que é maravilhosa. É Deus falando conosco. Foram homens que escreveram, homens que santificados. E o Espírito Santo que orientou e está para nós hoje. Então, e aqui em Oséias diz assim, Oséias 12, 6. Tu, pois, converte-te a teu Deus e guarda a beneficência e o juízo. E em teu Deus espera sempre. Então, a beneficência quer dizer, é ato, prática da virtude de fazer o bem. Então, vamos procurar fazer o bem, isso agrada o Senhor. Nós vemos lá em Mateus que Jesus disse, né? Estive enfermo, fosse visitar, estava nu, não me vestisse. Então, o que a gente puder fazer para o nosso próximo, que Deus já falou que nós devíamos amar ao próximo como a nós mesmos.
E Jesus repetiu isso também. Então, se estiver em nós, a palavra também nos diz que quando tiver em vós fazer, tiver o seu alcance, pode fazer, é para fazer. Então, vem às vezes essas coisas para nós pôr em prática e às vezes não deixamos para lá, outro faz. Mas se você tiver oportunidade, serve esse Deus, guardando aquilo que é bom. E aqui, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, ele disse assim, é coisa maravilhosa, o que devemos guardar? Lá em Provérbios, vimos lá, guardar os pés, o coração, e aqui diz, na parte espiritual, guardar a fé. Então ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo sofreu bastante, estava preso lá na cadeia. Não é porque ele servia a Deus que não teve problemas, perseguições. Estava preso não porque fez o mal, estava preso porque ele fazia o bem, ele falava de Jesus. Mas os adversários não gostavam, como até hoje nós temos. Então ele esteve na cadeia, mas lá na cadeia, as igrejas que ele tinha passado, que tinha levado o evangelho, ele escrevia mandando para o povo, para que não desistisse, que ficasse firme. Então ele disse, combati o bom combate, um combate. Acabei a carreira, ele já estava já velhinho, mas guardei a fé. É isso que temos que guardarmos, a fé, em primeiro lugar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós estamos com um problema, temos que confiar nele. Ele disse várias vezes, Jesus, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Para conservar a fé. A fé é uma coisa muito importante. A fé é uma coisa que a gente não vê. Não vimos ainda, e nós esperamos no Senhor aquilo que pedimos. Ele dá de acordo com a vontade dele, mas vamos crer que ele é poderoso e na hora certa ele ouve e responde às nossas orações. Às vezes não é como nós queremos, mas vamos depositar nossa fé somente em Deus, em Jesus Cristo. Então ele disse que não só ele, coisa maravilhosa, né? Mas todos que amarem a vinda do Senhor. Não sei se o irmão está pensando na vinda do Senhor, que vai chegar em qualquer momento. A Bíblia diz no abrir e fechar de olhos. Então, nós devemos que estar firme, né? Guardando a fé, esperando aquele dia maravilhoso que vai acontecer. Guardar a boca. Em Provérbios 3,13 diz lá, se o irmão quer ler, Provérbios 3,13. Mas nós vamos ler no Salmo 141, versículo 3, diz assim, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, nós temos que pedir para o Senhor, às vezes a gente quer falar alguma coisa, alguém nos ofende, e nós queremos logo revidar, queremos pôr em dia, mas quando tem ali um guarda, e o salmista aqui pediu, põe uma guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. Então, se está ali, guardando, a gente não vai falar aquilo que a gente quer. Que quando nós começamos, irmã, nós somos imperfeitos, somos falhos, somos humanos e a gente quer sempre ter razão. Mas vamos pensar nesse versículo, né? O salmista disse, põe uma guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. Então, vamos pedir para que nós possamos não falar o que nós queremos, mas aquilo só que é necessário. Em Hebreus 10, 23, diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos, guardamos. Vamos agarrar isso, né? Guardar, que ele prometeu e ele vai voltar. Diz assim, retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Guardar a fé e a esperança. A esperança do quê? O que esperamos aqui neste mundo? O que nós estamos esperando? Melhorar? Não vai.
Não vamos ter a esperança de que vai melhorar. Mas a nossa esperança é que Jesus vai voltar. E nós vamos ficar com Ele face a face. Não perca isso daí, guarda essa esperança, né? Guardar o nosso coração, guardar a nossa fé, guardar a esperança também. Porque é isso que vai valer a pena. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, também nos diz assim, Paulo ainda dizendo, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, vimos o que temos que guardar, vou repetir, nosso coração, enquanto estamos vivendo aqui, os nossos pés, a nossa boca. Agora, a fé é uma coisa que a gente não vê. E guardar também o amor. E o amor, irmãos, está esfriando cada dia mais. A Bíblia diz que era 2 sinais da vinda de Cristo. Guarda bem, 2 sinais. Era o amor se esfriando e o tempo passando rápido. E o que os irmãos estão vendo, se a Bíblia não está se cumprindo? O amor se esfriando. Vê se ligam à televisão, o que está acontecendo em famílias, o amor está esfriando. No mundo já não tem amor, mas no meio mesmo daqueles que conhecem a Deus está esfriando. E o tempo passando, a gente vê a semana, começa quando a gente vê, já vai embora. Não sei se é eu que estou percebendo isso, mas a gente vê até a pessoa que não tem conhecimento de Deus, fala, nossa, já passou a semana, já passou o mês, o ano. Então, isso está escrito na Bíblia, que antes dele voltar, ia ter o amor esfriando e o tempo também sendo reduzido. Então, vamos ficar alerta, né? Guardando aquilo que temos. Então, diz aqui que o maior é o amor. Vamos amar. Que às vezes a pessoa vem tão nervoso, a gente vê no trânsito, uma palavra diferente, porque começam a discutir e saem coisas terríveis. Mas se a gente tiver calma, tiver o amor pela pessoa, vamos sentir o amor. E isso muda muito, o amor muda muito. E é o que Jesus ensinou. Ele disse lá no Sermão da Montanha, olha aqui, que não está escrito na Bíblia, Mateus 24, de 12 a 14. E por multiplicar a iniquidade, que é pecado, né, o amor de muito esfriará. E o versículo diz assim, o versículo 13 diz assim, mas aquele que perseverar é guardar, é conservar, né? Até o fim será salvo. Então ele diz, por multiplicar, a gente vê a iniquidade e pecado cada dia mais se multiplicando. Eu quase não saio na rua, mas a gente vê falar o que está acontecendo por aí, os irmãos sabem. Então, o que é isso? É um pecado se multiplicando, está pior do que Sodoma e Gomorra, né? Que Deus destruiu por causa do pecado. Então, a gente está vendo cada dia mais o pecado. Então, por se multiplicar, está multiplicando, triplicando agora, né? O amor de muito esfriará. Mas isso dá um conforto para a gente maravilhoso. Mas aquele que perseverar, aquele que guardar até o fim, ficar fiel, guardando tudo isso que a palavra nos ensina, nós vamos estar com ele eternamente. E o 14 diz assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Jesus vai voltar, a gente sabe que, a gente fala que vem logo, por estar multiplicando todas as coisas. Tem a internet aí, que no momento está acontecendo isso lá no Japão, aqui a gente está sabendo. Então, em todo mundo, por isso que isso daí é tudo já início da vinda do Senhor. Ele está querendo que muitos se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus como Salvador. Não vai mudar a vida assim, não vamos ter luta, não vamos ter problema, mas não vamos deixar o nosso coração limpo. Quando aceita Jesus, ele entra, irmão, ele faz morada, ele muda a nossa situação. Nós mesmos não conseguimos.
mas Ele faz, Ele muda. É Ele que nos ajuda, é Ele que está conosco, dentro do nosso coração. Então, nós devemos estar conservando, guardando tudo aquilo, retendo aquilo que é bom, para que possamos estar eternamente com Ele. Jesus nos recompensará com a coroa que está guardada lá no céu. Ele disse, Paulo disse, está guardada a coroa. Nós guardamos aquilo que é bom para irmos para o céu. E tem uma recompensa se vivemos de acordo com a vontade de Deus. Pecadores somos. A gente peca por pensamento, por palavra, por obras. Mas vamos evitar de pecar. E não pecar, quanto mais aquilo que já fizemos, pedir perdão para o Senhor, não fazer mais. Ele disse para a mulher lá, vai, não peque mais para a pecadora. Ele não começou a jogar no rosto. Quando ele arrependemos, pedimos perdão, ele perdoa. Mas ele disse, vai e não peques mais. Vai e não faz isso que você fez. É isso que ele quer dizer, para não pecar mais. Mas nós pecamos pensamento, mas toda vez que vem os pensamentos mal, pede a Deus e Ele nos ajuda isso a sair de nós. Para que nós possamos estar com Ele lá. Davi, o Davi, da Bíblia, que nós conhecemos a história dele, ele diz assim, escondi, quer dizer, tem a Bíblia, a tradução que diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. Nós temos que ouvir, ler, guardar e pôr em prática aquilo que nós ouvimos. Ele falou, porque quando nós lembramos, quando a palavra está no nosso coração, nós menos pecamos, porque nós lembramos aquilo que está ali, isso não posso fazer, isso não agrada a Deus, e a gente vai limpando o nosso coração. Que Deus possa nos abençoar, irmão. Guardar, como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E guardar a fé, o amor, a esperança. Enquanto estamos aqui, temos que ter esperança. Quando nós estivermos lá no céu, não precisamos mais de esperança. Fé também estamos lá com o Senhor. É o amor. Vamos continuar amando. Que nós fazendo, amando o nosso próximo. Mesmo que nos ofenda, vamos deixar o nosso coração limpinho. Para que possamos assim agradar a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Eis-me aqui, meu Senhor, em tua casa. Eu vim te agradecer pela bênção recebida. Há quanto tempo eu vinha te pedindo, contigo insistindo, a oração foi respondida. Parecia que estava tão difícil e até impossível esta bênção eu recebi. Eu sei em quem tenho crido, grandioso é teu poder. Nas madrugadas busquei a tua face, e assim por
grandioso é teu poder, 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 grandioso é teu poder, poder, grandioso é teu poder, 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 grandioso é teu poder. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvamos ao Senhor, ouvimos a sua santa e bendita palavra. E agora, uma vez mais, eu convido a ti para que, no nome de Jesus, invoquemos o Senhor em oração, com ação de graças, com súplicas, com intercessões. Invoquemos o nosso Deus. Oremos. Soberano e sublime Deus, uma vez mais nos colocamos diante de ti em oração neste culto e o fazemos sempre no nome santo, eterno e bendito de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida e ministrada aos nossos corações, pelos louvores aos quais participamos. Te agradecemos pela oportunidade de a te cultuar. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande e infinito amor, pela salvação em Cristo Jesus e pelo teu Santo Espírito que em nós habita e atua conosco, interage conosco. Nossa eterna gratidão. Pela vida da tua igreja, nossa gratidão. Por cada um que participa conosco deste culto, Senhor. Cada vida, cada parentela, cada lar representado, nossa eterna gratidão. E eu suplico a tua bênção, porque de ti precisamos, necessitamos, nós carecemos de ti, Senhor. Venha de encontro a cada vida, cada lar, Senhor amado, cada família representada, Senhor, e dá a tua bênção, suprindo cada necessidade, solucionando os problemas, orientando, Senhor, abrindo as portas, direcionando, capacitando, Senhor, curando as enfermidades, Senhor, usando em tuas mãos, Senhor, santificando, Senhor, abençoando grandemente pelo teu poder, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia que a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. Também intercedo pelos hospitalizados, aqueles que estão em leitos de dores, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nos cárceres, em situação de rua, em casa de recuperação, Senhor, ó Deus, da tua bênção, salva, cura, liberta, opera maravilhas, dá a tua bênção no nome bendito de Jesus. Fica conosco, Senhor, dá-nos a tua paz e o teu amor, a tua graça, a tua bondade, as tuas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Deus. Fica conosco, Senhor, e nós te agradecemos. Te suplicamos e te agradecemos com perdão dos nossos pecados, em o nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa e redentora graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Deus Trino esteja conosco permaneça, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado, engrandecido seja sempre o nome do Senhor, o nosso Deus. Nosso brado de vitória, você conhece, está em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Uma vez mais agradeço e muito tua participação conosco e convido a ti e tua família a participar das atividades na igreja O Brasil para Cristo no Tatuapé. Rua Francisco Marengo, número 76. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de adoração a Deus. Louvores, orações, ministração da palavra, comunhão. Domingo, 7 da noite, participe conosco, sempre com a permissão do Senhor. Também às terças-feiras, 8 horas da manhã, culto a Deus,
com momentos maravilhosos de oração, também com a ministração da palavra, louvores. Venha participar conosco também terça-feira, 8 da manhã. Também estamos com a presença do Senhor no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, a partir de 7h30 da noite. Participe conosco e juntos exaltemos e louvemos o nome do Senhor, o nosso Deus. Um forte e grande abraço a ti e a tua família. Que o Eterno continue te abençoando. E até uma próxima oportunidade, se Deus, o nosso Deus, assim o permitir. Como digo sempre, fique desfrutando da inigualável, maravilhosa, inaudita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.